noite, gente. Meu nome é Luana, sou veterana de vocês, como eu falei, aluna do CEDERJ, do segundo período indo para o terceiro período, né? E nesse encontro aqui, a gente vai resolver questões de AP3 para ajudar vocês a se prepararem para a prova, né? Então, vamos lá. Eu vou fechar minha câmera para vocês prestarem atenção na tela, tá? E vou ficar só com o tablet trabalhando, tá? Vocês fizeram esse simulado, ou alguma já fez essa questão, já passou por ela? Essa questão aqui é uma questão que aparece na AP1, e aí ela volta na AP3, em algumas AP3 tem dela, que é o de resolver uma uma. Olha, eu perco muitas palavras, tá? Então vocês podem completar aí se precisar. Ih, eu cortei o negócio errado aqui. Aqui é o 2, se não me engano, aqui embaixo. Deixa eu ver se eu tenho ela correta aqui. Eu cortei um pedaço. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, agora sim. Deixa eu cortar no pedaço. Então, eles colocam essas expressões que a gente precisa simplificar, tá? E normalmente são expressões grandes e elas envolvem que a gente tem, assim, elas precisam que a gente tenha muita atenção no que a gente está fazendo, tá? Porque são contas que não são contas complicadas, é pura aritmética, mas a gente precisa ter atenção na conta para não errar sinal, né? Para não fazer nenhuma besteirinha, tá? Eu vou colocar aqui da forma como eu costumo resolver questões assim, que é de uma vez. Eu sei que alguns colegas gostam de dividir essa questão em blocos, né? Tipo, resolve um parêntese separado, depois junta tudo num blocão. Não tem problema fazer isso. O problema só é você perder esse bloco, né? Você se perder aí em um sinal, se perder em alguma coisa e no final não conseguir chegar no resultado, tá bom? Eu costumo errar muita conta simples, então se eu tiver errado alguma coisa, vocês podem mandar mensagem aí para corrigir, tá? Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar? Então, bora lá. Aqui, vou só copiar a questão aqui. Espera aí, a gente vai gastar muita linha nessa questão. Tudo dividido. Raiz cúbica de -8, raiz de 2 mais 1 ao quadrado, tá? Então, primeira coisa aqui é ir resolvendo esse parêntese, ir resolvendo o que está dentro desse parêntese e resolvendo um pouquinho que a gente já puder resolver, tá? Se a gente perceber, esse parêntese aqui, ele tem aqui, ó, um elevado a -2, né? Então, se está elevado a -2, a gente já sabe que vai precisar inverter essa fração, tá? Vocês precisam lembrar aqui que uma fração do formato AB elevado a -1, o resultado dela vai ser B sobre A, tá? A gente faz essa inversão. Então, seguindo aqui, ó, eu vou calcular o que está aqui dentro do parêntese, vou começar esse cálculo. Aqui vou fazer um MMC, aqui vai ser 1, e aqui é 1, vai ficar 2, tá? Qualquer dúvida, interrompam, tá? Pode já falar direto. Eu estou olhando para o tablet, então nem sempre vou ver vocês com a mão levantada. É só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, eu já vou fazer essa conta. Aqui, ó, eu vou multiplicar o 4 por 2, e aqui o 2 por 1, já vou passar aqui para baixo já com a conta feita. Então, vai ficar 8 menos 3. O denominador é 4. E na fração de baixo vai ficar 2 mais 1. E o denominador é 2.
Isso aqui elevado a menos 2. Aí vou seguir. Raiz de 3 é menos 8. Raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de menos 8, qual o resultado? Alguém fala para mim? 2 elevado a 3. Não, não tem a raiz cúbica de menos 8. A raiz 2. cúbica Menos 2. de menos 8, isso aí. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 ao cubo Só que é a mesma coisa que menos 2 ao cubo, então, e o resultado é menos 2, né? Vou simplificar aqui o índice da raiz com o expoente, vai ficar o menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2. Eu vou colocar esse menos aqui entre parênteses, não vou tirar ainda esse sinal, vou deixar esse menos 2 aí. E vamos resolver esse quadrado aqui. Aqui é um produto notável. Eu vou abrir aqui para a gente fazer devagar, tá? Então, é o quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, raiz de 2, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. Beleza? Vou botar um igual aqui. Vamos seguir para a próxima linha. Aí aqui, a gente vai deixar esse 3 aí, não vou mexer com ele agora. E vamos resolver essas frações aqui dentro. Aqui, o 8 menos 3 vai ficar 5 sobre 4. E aqui vai ficar 3 sobre 2. Isso tudo elevado a menos 2. Aqui, vou ainda manter esse menos 2 entre parênteses. E vou simplificar o que está aqui dentro agora, dentro do colchete. Então, a gente vai ficar com raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2, mais 2 vezes raiz de 2, mais 1. Aí, vamos seguir mais um pouquinho. Aí, vamos resolver agora essa conta do parêntese, tá? O que tem nesse parêntese é uma divisão de fração, tá? E aí, a divisão de fração tem uma regrinha que a gente aprende lá fundamental, né? Que é, a gente repete a primeira fração, inverte a operação, né? A gente estava numa divisão, vai para uma multiplicação e inverte a fração, a segunda fração. Então, vai ficar 2 sobre 3. Isso é elevado a menos 2. Tá? Vou fazer a distributiva aqui agora. Não, aqui não dá para a gente melhorar. Então, vai ficar menos 2. Vai ficar 3 mais 2 raiz de 2. Tá? Ó, o 2 vai somar com 1 aqui e vai ficar 3. Essa fração aqui, a gente pode simplificar, ó, que é uma multiplicação. Então, eu consigo simplificar o 4 e o 2. Aqui fica 1 e aqui vai ficar 2. E aí, eu vou ficar com 5 sobre 6 elevado a menos 2. Aqui, agora, eu vou fazer a distributiva. E vou ficar com menos 6, menos 4, raiz de 2. Agora, a gente pode resolver essa fração aqui. Como eu falei para vocês, como a gente tem um expoente negativo, essa fração vai inverter. Então, ela vai ficar 6 sobre 5 elevado a 2, tá? Eu não resolvi ainda o elevado ao quadrado. Eu só resolvi o menos do expoente, tá? Que foi inverter a fração. E agora eu vou tirar os parênteses aqui. Vai ficar menos 6, menos 4, raiz de 2. Agora, a gente resolve o que está dentro desse parêntese. E vai ficar 6 ao quadrado,
Isso aqui, ó, vou botar aqui do lado. 6 sobre 5 é igual a 6 ao quadrado, 5 ao quadrado. Isso aqui é 36 sobre 25. Então, menos 36 sobre 25, menos 6, menos 4, raiz de 2. A gente pode aglutinar aqui o que está mais próximo. Não, vou fazer mais rápido, né? A gente está mais... Se alguém tiver problema aqui, a gente paralisa. De volta ao passo, tá? Então, ó, vou fazer 3 menos 6, tá? Eu peguei os dois inteiros. 3 menos 6. Isso aqui dá menos 3, certo? Então, já vou botar ele aqui, ó. Menos 3, menos 36, 25, menos 4, raiz de 2. A gente pode tirar o MMC de todo mundo, se a gente quiser, tá? Então, ó. Posso tirar aqui também. E aí eu vou ficar com 25 vezes menos 3, vai dar menos 75, menos 36, e 25 vezes menos 4 é menos 100. Raiz de 2 dividido por 25. E a gente pode colocar aqui essa soma de menos 75 menos 36. Isso aqui é 111. Alguém confirma para mim? Vai ficar menos 111, menos 100, raiz de 2, todo mundo sobre 25, tá? E a gente pode encerrar aqui. Não era obrigatório fazer o MMC entre esse 4 raiz de 2, não precisava. Você podia fazer só com a parte que não tem raiz de 2, mas é uma resposta que é válida e está correta. Então, eu entregaria dessa forma aqui. Tá? Alguma dúvida nessa questão para a gente passar para a próxima? Ou tá ok, tá tranquilo para vocês? Luana, tá tranquilo sim. É só uma questãozinha lá em cima. Naquela parte lá da raiz cúbica de menos 8, né? Você fatorou 8, ficou, no caso, menos 2 elevado ao cubo. Teoricamente, né? Ficou o resultado como menos 2. Eu só vi em relação a essa propriedade, no caso aí aceitou uma raiz negativa porque a raiz ela é de número ímpar, não é isso? Isso, índice ímpar pode ser qualquer número dentro, né? Vamos simplificar assim, tá? Dentro da raiz pode ser tanto negativo quanto positivo, não tem problema. Só as Vamos supor. raízes de índice par que têm restrição. Aí precisam ser positivos. Então, se fosse raiz quadrada de menos 9, não existe, né? Não, nos números reais, não. Entendi. Tá? Mas como é Entendi. uma raiz cúbica, pode ser número negativo, sim. Tá bom. Obrigado. Era essa dúvida mesmo que eu vi em algum lugar e brigadão mesmo. Tá, sem problema. A Larissa falou que no gabarito tá menos 11, menos 4 raiz de 2. Ou seja, eles deixaram o menos 4 aqui. Mas como eu falei para vocês, tá correto da mesma forma. Tá? Deixando o 4 ou 100 sobre 25, tá correto, tá? Então, bora para a próxima, tá? Essa daqui, ok. Eu peguei na minha prova, na P1 do ano passado, uma questão bem maior dessa daqui. Então, façam com cautela, cuidado com os sinais, porque o sinal é que trai a gente, maior quantidade de erro está nos sinais, tá? Então, cuidado com os sinais, vão fazendo devagar, que vai dar certo, tá? No final. Então, a segunda, vocês conseguem ler daí? Mas eu vou ler para vocês. Essa daqui é da prova do ano passado, 2024/1. É um escritório de advocacia, presta serviços aos seus clientes, cobrando destes 30% sobre o valor total de cada causa.
Porém, o escritório começou a ficar com muito trabalho acumulado e começou a contratar advogados externos, de forma independente. Para isso, o escritório paga 30% do que ele cobra dos clientes para os advogados contratados externamente. Um dos advogados contratados fez ao escritório uma contraproposta de receber 8% do valor total de cada causa em que atuar. Quem leva vantagem nessa contraproposta? O advogado contratado ou o escritório? Justifique sua resposta. Bom, essa aqui é uma questão simples, mas eu acho que pega muitas pessoas, porque ela é uma questão mais de interpretação, tá? Essa questão aqui vocês já passaram por ela, tem dúvida, fizeram, já resolveram, deu certo, ou estão vendo pela primeira vez? Larissa falou que já resolveu. Ela é uma questão simples, mas ela eu acho que pega muita gente, tá? Então, vamos lá. Ai, eu nem reparei que o Igor estava aí, agora eu vou ficar com vergonha. Vamos lá. Ele diz que um escritório de advocacia presta serviço a seus clientes, cobrando destes 30% sobre o valor total da causa. Então, a gente pode chamar a causa, vou botar aqui, ó, o valor da causa. Vamos supor, vou chamar de C, o valor da causa, tá? Então, o escritório cobra, vou botar aqui, o escritório recebe. Quanto que o escritório recebe de comissão? 30%, né? Se é 30%, é 30 por 100. Gente, desculpa a letra, tá horrorosa. De C, né? 30% de C. Então, a gente pode simplificar aqui e vai ficar 0,3C. Essa é a comissão do escritório, tá? Aí, ele fala mais na frente assim, o escritório repassa esse trabalho para um advogado externo, pagando 30% do que ele cobra, tá? Então, vamos devagar. O advogado externo recebe 30% do que o escritório cobra. Então, é 30%, ou seja, 30 sobre 100, vezes o 0,3C, né? Que é o que o escritório cobra. O escritório cobra isso aqui, né? Isso aqui é 0,3 vezes 0,3C. Isso aqui é 0,09C. Certo? Até aqui. Depois a gente faz um exemplo numérico para tirar as dúvidas, tá? Então, ou seja, a gente tem o valor da causa C, o escritório recebe 30% de C, que é 0,3C, e o advogado externo recebe 30% do 30% de C, que é 0,09C. Ou seja, é nada, né? O escritório está pagando pouquíssimos para os seus advogados. Aí agora vem a questão. Um dos advogados contratados fez ao escritório uma contraproposta de receber 8% do valor total de cada causa em que atuar. O que isso significa? O advogado que está recebendo, ele não quer receber em cima do que o escritório recebe. Ele quer receber em cima da causa, tá? E a proposta dele é receber 8% da causa. Então, a proposta do advogado é receber 8 de 100 da causa. O que significa isso? 0,08C. E aí vem a pergunta final. Quem leva vantagem dessa contraproposta? O advogado ou o escritório? O que vocês me respondem?
Isso aí. Escritório, muito bem. O escritório leva vantagem. Por quê? Na primeira situação, vou botar aqui, ó. Na primeira situação, o advogado leva 0,09 da causa, 9% da causa, né? E na segunda, que ele mesmo propôs, ele está levando 8. Ou seja, o advogado faltou às aulas de matemática, né? Se ele não tivesse faltado, ele não tinha feito essa proposta, né? Então, nesse caso, o escritório leva vantagem, porque ele vai pagar menos, né? Ele vai ganhar aí 1% para botar no bolso dele, né? Então, nesse caso, o escritório leva vantagem, pois 0,09C, ele está 0,08C menor que 0,09C em linguagem matemática, ou se vocês quiserem, obviamente, pode desenvolver essa resposta um pouco melhor, tá? Uma coisa que eu faço na minha prova, não é, estou falando que é o correto, mas assim, eu não tenho preguiça nem medo de escrever, tá? Então escrevam na prova, não tem problema. Escreverem, detalharem as situações, o que que você está fazendo, os seus passos, né? Você pode escrever, não tem nenhum problema, tá? Essa questão é uma que vale, assim, você ir fazendo por escrito, que não tem problema, tá? Só para dar valores numéricos aqui para vocês, a gente pode pensar aqui numa base de cálculo. Vamos supor que a gente considere que C é 100, tá? Vamos supor que é R$ 100 aqui. Então, 30% da causa seria R$ 30. E aí, 30% de R$ 30 é R$ 9, né? Vou botar aqui, ó. E aí, na outra situação, na contraproposta do advogado, ele fica com 8% de 100, que é R$ 8. Né? Então, aí fica claro que, nesse caso, o escritório tem vantagem. Pode usar base de cálculo também nesse tipo de questão. Você só escreve lá, você pode, assim, assumindo uma base de cálculo, ou você pode colocar que você está assumindo valores fictícios para a conta. Não tem problema também em relação a isso. O importante é deixar claro os passos que vocês estão. O que você. Estruturar a sua questão, deixar claro os passos que você está dando. Tá? Para quem for corrigir sua prova, entender. E aí te dar os pontos sem problema nenhum. Tá bom? Então, bora para a próxima? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Alguém já passou por essa questão? Já resolveu? Gente, vocês estão muito mortos. Falem comigo. Clarissa achou complicada. Vocês acharam confusa? Quem mais achou confusa? Podem abrir o microfone, gente. Falem comigo. E aí, vocês, fazendo essa questão, conseguiram identificar qual é o assunto que ela envolve? É o PA. PA, isso aí. Tá? Uma questão de PA, tá? A gente vai aos pouquinhos. E ela é uma questão simples de PA, tá? Mas é isso. Se a gente não pegar todos os passos, a gente se embola, tá? Mas vou mostrar para vocês que não é nada de outro mundo, não. Ele está pedindo para a gente encontrar a soma de todos os números inteiros que pertencem ao intervalo 1 a 2023.
o intervalo está fechado, se vocês repararem, e que são múltiplos de 11, tá? Então, a gente vai ter um intervalo de números de 1 até 2023, e ele quer a soma dos múltiplos de 11. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os múltiplos de 11, tá? Não preciso, obviamente, contar um por um os múltiplos de 11, né? Para isso que existem as fórmulas de PA, elas vão fazer isso para a gente. E como ele quer a soma, né? A gente precisa lembrar, vou botar aqui no canto, da fórmula da soma da PA. Deixa eu mudar minha caneta. Vocês lembram? Qual é a fórmula? É igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Isso aí. 1 mais a n. Opa, aqui é n. Sobre 2. Tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular o que ele está pedindo na questão, que é a soma dos múltiplos. Aí, a gente precisa identificar, então, o A1, o AN e o N, né, que é o número de termos, tá? O A1 é fácil de resolver, né? No intervalo que começa no 1, quem vai ser o primeiro múltiplo de 11? 11. Isso aí. Então, a gente vai começar no 11. Qual seria o próximo? 22. 22. E aí vem 33, vem 44, né? Vai vindo, blá, 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 e vai terminar no AN, né? Que a princípio a gente não sabe, né? Ele deu um limite para a gente, que é o 2023. Então, o que a gente tem que fazer agora? 2023 dividido por 11. 2023 dividido por 11. Mas por que a gente precisa fazer isso? Para poder saber o n que tem na questão. Isso, o último múltiplo, né? Dentro desse intervalo. Então, a gente, para achar esse múltiplo que tem antes de 2023, né? A gente vai ver, pode ser que seja 2023, né? Que seja o próprio múltiplo. Pode ser que não. E aí, quando a gente faz essa divisão, a gente descobre quem é esse múltiplo e descobre também o número de termos, né? Dessa PA. Porque você concorda comigo que esse 11 é o primeiro termo, não é? O 22 é o segundo termo. E o AN vai ser o termo N. Né? Então, se você reparar, e quem é a razão dessa PA? 11. 11. Isso aí. Né? Então, ó, o primeiro é 1 vezes 11, que deu 11. O segundo, 2 vezes 11, que deu 22. Né? E o AN vai ser né? O N vezes 11, que vai dar o último termo. Então, vamos descobrir, a gente vai dividir para encontrar o múltiplo de 11 antes de 2023. E aí, a gente vai fazer a divisão por 11. Então, vai dar 1, vai sobrar 9, né? 20 menos 11, 9. Aí, vou descer o 2. Gente, a letra tá horrorosa. 92 dividido por 11 vai dar 8, né? Porque é 88. E aí, 88 menos 92 menos 88 vai dar 4. E aí, a gente tem 43 dividido por 11, que vai dar 3, né? E vai restar, porque vai dar 33, e vai restar 10. Né? Então, a gente sabe que 2023 é 183 vezes 11,
mais 10. Então, quem é o múltiplo? Né? Quem é esse múltiplo de 11? A gente descobre ele fazendo 2023 menos 10, né? E aí a gente acha o múltiplo. Ele vai ser o 2000. Ele vai... Ou a gente pode fazer a multiplicação, né? Mas para facilitar, ele é o 2023 menos 10, que é 2013. Tá? Se eu multiplicar 11 vezes, se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou achar 2013. Tá? Eu estou tirando do resto por ser uma subtração mais simples que uma multiplicação. Tá? E aí, eu já achei o N também. E aí, quem vai ser o meu N? 183. Aí. Porque isso aqui é 183 vezes 11. Tá? Então, a gente já tem o N. Esse é o N. Então, beleza. Agora é só substituir na fórmula da soma. A gente tem que a soma vai ser o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 11 mais 2013 vezes 183 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 2024 vezes 183 dividido por 2. Eu vou simplificar aqui. O 2024 por 2 vai ficar 1. Aqui vai ficar 1012. E aí uma alma bondosa vai fazer essa conta para gente. Ou vocês querem que eu faça essa multiplicação aqui? Não, vamos fazer, que na prova tem que fazer, né? Vou fazer bem aqui, igual, bem de rascunho, igual eu faço, assim, tudo no canto da prova. Aí eu duvido alguém entender. Vai dar... Gente, vocês querem que eu faça a conta mesmo? Vai ficar muito ruim. Vamos lá, vou botar aqui. A gente precisa fazer. Ó, 3 vezes 2 dá 6. Não, não vou falar não, vou fazer direto, que senão eu vou me embolar. Vai dar 3, 0 e 3, 16, 17, vai 1, dá 1, 8. Olha que conta linda, a pessoa se embola. 12, 1, 0, 1, 6, 9. Não, eu já errei alguma coisa. Vai dar 6, 3, 0, 3, 16, vai 1, 8, 1, 9, 0, 8 e 2, 1, 0, 1. 6, 9, 11, viu que eu tinha errado? 5, 8, 1. Alguém confere aí para ver se está certo. Tá certo. Ah, obrigada. Não, não pode perder a prática da mão, não, gente. Tem que fazer a conta na mão. Então, aí tá a soma, tá? Então, assim, primeira coisa, identificar do que é a questão. A questão fala de PA. Aí é o que de PA que ela está falando, né? Ah, ele quer a soma. Então, já identifica, já põe a fórmula, porque é uma fórmula mesmo, né? Mesmo que a gente consiga chegar nela deduzindo, já existe uma forma para a gente gravar. Escreve ela, e aí identifica o que você precisa descobrir para poder aplicar na fórmula, que foi o passo que a gente fez aqui. Tá bom? Então, pode passar para a próxima ou tem alguma dúvida nessa daqui? O Igor deixou uma dica aqui para fazer a prova real, que é para ficar na dúvida. Quem ainda tem a dúvida, depois de dividir,
experimentar fazer 11 vezes 184 para ver que vai passar do intervalo, né? Então, realmente. Porque vai passar por 1, né? A diferença era 1, era 2024, né? Que seria o próximo múltiplo. Então, era só 1. Então, gente, podemos ir para a próxima? Me falem. Então, vamos. A próxima é uma questão de domínio. Vocês estão ok com o domínio? Ainda tem dúvidas em relação ao domínio? Ou é um assunto que está bacana para vocês? Péssima em domínio, Larissa. Larissa, vamos tentar resolver essa questão, tá? Domínio é uma questão de estudar as restrições, né? Imagina assim, a função, imagina, tá? Eu estou falando para imaginar. Então, imagina que a função ela vale para todo mundo, mas algumas funções vão ter restrições. Então, vão ter pedaços do todo mundo, da reta real, que essa função não vai valer, não vai existir. E aí a gente precisa descobrir o que são essas restrições. É como se fosse. Vocês gostam de assistir ginástica artística? Eu adoro, eu acho maravilhoso. Então, assim, elas já saem com a nota máxima. E aí ele só vem descontando. Domínio é meio isso. A gente só vai estudando o que é restrição e vai tirando, né, da reta real até que fica um pedaço onde aquela questão, onde essa função existe, tá? Então, é o estudo das restrições. Então, para... Ih, eu botei essa aqui muito colada. Normalmente eu vou ter que descer depois. Vamos lá. Vamos estudar as restrições aqui, então. Então, a função é uma função polinomial que tem um quociente, né? Então, no numerador, ele tem x² menos 1. E no denominador, que é o que interessa para a gente, porque se tem denominador, a gente já tem restrição aí. O denominador é o módulo de x vezes a raiz quadrada de x² menos x² mais 4x mais 21, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar raízes de índice par e denominadores. Denominadores. Tá? As raízes de índice par, qual é a restrição que elas precisam ter para existir? Zero ou maior que zero. Elas precisam ser maiores que zero, ou iguais a zero, né? E o denominador precisa ser o quê? Diferente de zero. Diferente de zero, isso aí. Então, a gente tem uma raiz no denominador. E aí, essa raiz que está no denominador tem que ser o quê? Diferente de zero e positivo. Ela precisa ser maior que zero. Né? Ela não vai ser maior ou igual, ela vai ser maior que zero, tá? Então, assim, no geral, é isso aqui que eu escrevi para vocês. Analisar raízes de índice par e denominadores. As raízes de índice par maiores ou iguais a zero e os denominadores diferentes de zero. No caso da questão, a gente tem uma particularidade. A raiz está no denominador, então ela tem que ser maior que zero. Ela não pode ser zero, então só vale para os maiores que zero. A gente escrevendo isso aqui, a gente vai chegar nesse detalhe, tá? Então, como a gente tem, coloquei aqui a restrição, a gente tem um produto aqui, né? Então, a gente tem todo o denominador, que é o módulo de x vezes a raiz quadrada, x² mais 4x mais 21. Isso tudo aqui tem que ser diferente de zero.
Vocês concordam? Porque todo denominador tem que ser diferente de zero. Só que a gente tem um produto. A gente tem o módulo de x vezes a raiz. Então, quando a gente tem um produto e ele tem que ser... Vamos supor que a gente está falando que ele é igual a zero. Se eu tenho um produto e ele é igual a zero, o que significa isso? Que pelo menos um dos fatores é zero. Né? Vocês concordam? Sim. Né? Então, se eu estou falando se eu estou falando de um produto que tem que ser diferente de zero, também vai valer. Eu vou ter, então, que o módulo de x tem que ser diferente de zero, ou a raiz isso aqui tem que ser também diferente de zero, tá? Só que a raiz tem a particularidade dela. O que está dentro tem que ser maior ou igual a zero. Mas aí, no caso, eu vou até colocar assim, ó, porque isso aqui é uma interseção. Isso aqui tem que acontecer junto. Então, junto significa que essa situação aqui, ó. Então, é essa situação que vai acontecer ali dentro dessa raiz. Porque as duas coisas precisam acontecer juntas, tá? Então, agora ficou fácil. A gente vai estudar cada caso. Na primeira situação, eu vou botar aqui assim, eu vou chamar de 1, e aqui eu vou chamar de 2. Então, na situação 1, eu vou ter que o módulo de x diferente de zero, e isso só vai acontecer se x for diferente de zero. Então, essa é uma primeira solução. A segunda vai ser essa situação aqui, ó. Maior que zero. A gente tem uma inequação, né? E a gente precisa solucionar essa inequação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é primeiro resolver a equação associada, né? E aí a gente vai fazer um estudo de sinal dessa equação, e aí a gente vai descobrir onde ela é maior que zero, tá? No caso aqui, a gente vai ter, como a gente tem um trinômio do segundo grau, a gente vai ter um produto, né? Um produto nessa forma aqui, x menos a, x menos b, né? Então, é esse tipo de produto aqui que a gente vai ter. Então, para chegar nessa forma aqui, ó, na forma fatorada, a gente precisa descobrir as raízes. Na verdade, precisa ver se tem raízes, né? Pode ser que não tenha, pode ser que ela não tenha raiz real, ela esteja acima do eixo, ela não fique negativa nunca. Então, a gente precisa fazer esse estudo de sinal vou botar assim, entre aspas, equação de segundo grau, tá? Então, aí a gente vai calcular as raízes, tá? Então, calculando as raízes aqui, ó, a gente vai usar a equação associada. Vocês assim, resolvem por Bhaskara, vocês resolvem por soma e produto, como que vocês resolvem? Vocês estão tranquilos? Normalmente faço por baixo. Tá. Essa aqui é uma equação bem simples, a gente conseguiria resolver por soma e produto. Cadê? Mais 4 mais 21 igual a zero, tá? Mas vamos botar por Bhaskara aqui, ó. Se fosse Bhaskara, a gente calcularia o delta para ver se tem raiz. Então, seria 4 ao quadrado mais 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai dar 16
Não, fiz alguma conta errada. É menos, né? É menos, no caso. É menos no caso. Obrigada. Agora sim, vai ficar mais 84, né? Tá certo? Sim, aí vai dar 100. Aqui vai dar 100? Vai, né? Isso aí, gente. Obrigada. Isso, delta é 100. Aí a gente vai calcular o x, e aí vai ser menos b, que é o 4, mais ou menos raiz de delta, que é 100, dividido por 2 vezes a. E aí a gente vai ter menos 4 mais ou menos 10, dividido por menos 2. Então, a gente vai ter um x, que é menos 4 mais 10 sobre menos 2. Isso aqui vai dar 6 menos 2, vai dar menos 3. Eu botei x2. E depois eu vou ter x2 aqui, que vai ser menos 4, menos 10, menos 2, vai dar menos 14. Dividido por menos 2 vai dar 7 positivo. Então, a gente já achou ali, ó, as raízes 3, menos 3 e 7. Então, a forma fatorada ali do polinômio vai ficar, a fatoração, né? É o a, x menos x1, x menos x2, né? A forma fatorada dele. O a é menos 1. Então, vai ficar menos x menos 3 vezes x menos 7. Tá? Essa é a forma fatorada. Aqui, ó. Então, vai ficar menos x mais 3, x menos 7. Tá? Então, vou jogar lá na equação de novo, né? Vou voltar aqui para equação 2. Ela vai ficar nesse formato aqui. Maior que zero. Certo? Certo, gente? Certo. Beleza. Tá vendo que tem um menos ali na frente? Eu vou me livrar dele multiplicando todo mundo por menos 1. Para facilitar, né? Então, e esse sinal aqui vai inverter. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente gira o maior e o menor, né? Então, a gente tem essa expressão aqui, ó. Ela tem que ser menor que zero. Eu posso analisar tanto fazendo um quadro, como fazendo um desenhozinho da parábola. Nesse caso aqui, sai mais rápido, dessa forma. O quadro é para expressões maiores, sabe aquele quadro de sinais que a gente analisa um por um? Mas que Aqui, como a gente o A é sabe... negativo. Isso, só que eu já inverti aqui, ó. Eu estou usando a de baixo. Eu quero analisar agora o menor, tá? Então, ele quer um intervalo aberto. Dá para ver aí que está aberto? Dá, né? Porque, ó, Sim. não é igual a zero, é só menor que zero. E eu vou analisar o que é menor que zero, que é nessa parte aqui, ó. Beleza? Ou dúvida? Ó, o colega falou ali, é menor que zero. É porque eu multipliquei ela por menos 1 aqui, ó. E aí eu inverti o sinal dela. Eu estou estudando agora quando ela é menor que zero. Mas vamos supor que eu não tivesse feito isso, eu estivesse usando ela invertida aqui. Então, a gente ficaria nessa situação. Os intervalos seriam abertos,
no menos 3 e 7. E aí vocês veem que tem o mesmo intervalo? Porque eu estou falando de coisas equivalentes. Tá? De qualquer forma que vocês fizessem, daria o mesmo intervalo. Tá? Eu só manipulei para ficar mais fácil, no caso, de visualizar. Mas tanto faz. O importante é que, ó, repare que deu o mesmo resultado. Tá? Para não confundir a cabeça de vocês, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Não vou multiplicar por menos 1. A gente vai fazer esse estudo aqui, ó, com ela negativa. Então, eu quero onde ela é maior que 0. Ela é maior aqui. Ela vai ser aberta no menos 3 e no 7. Eu quero esse intervalo, tá? Então, agora, eu tenho duas situações. Luana, nessa prova eu preciso fazer essa fatoração? Eu Precisa, posso... senão você vai saber como. Ou você pode fazer por soma e produto. Não, estou falando porque eu já tenho ali, no final da equação do segundo grau, já tenho o valor da raiz. Eu já sei que ali a raiz vai zerar. Então hoje eu não posso ir direto, não? No Como menos 3 assim? Não e 7. entendi. Porque tu fez ali a fatoração, x menos x1 vezes x menos x2. Preciso fazer essa parte? Não posso ir direto e colocar. Colocando, você pode botar direto. Eu que estou botando aqui para explicar para vocês. Você Ah, já tá bom. pode para cá. Não tem problema, não. Eu estou fazendo os passos devagar para ficar claro para vocês. E Tá ok, então. fatoração vai ser muito importante em breve. Então, quanto antes vocês se acostumarem a fatorar as coisas, melhor isso vai ficar daqui para frente, assim. É isso aí. Tá? Aqui eu só botei as etapas separadas, uma por uma, para vocês entenderem, tá? Se vocês quiserem ter calculado aqui por soma e produto, também poderia, tá? Porque o produto a soma ia ser a soma ia ser 4 e o produto ia ser menos 21. Então, a gente conseguiria achar aí que é menos 3 e 7, só fazendo soma e produto. Mas é colocar lá, por soma e produto, você vai ter a soma tal, produto tal, e os números associados é menos 3 e 7. Tá? Nem Você se precisaria... incomodaria de fazer por soma e produto, só para me dar uma olhada? Tá, soma e produto, vou botar um quadrinho aqui do lado, tá? Ó. A gente tem que a soma é menos B sobre A, e o produto é C sobre A. Eu sempre me confundo, mas eu acho que é. O produto é C sobre A. Aqui vai ser... Não. Alguém me ajuda? Sempre me dá essa dúvida. Eu sempre sei que o sinal do B do meio é invertido. Então, eu sei que aqui vai ficar menos 4. Então, acho que eu inverti aqui. Alguém está invertido o sinal. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu sei que o do meio que inverte. Mas só para deixar claro para vocês, Tá certinho, é menos B sobre A mesmo. é menos B sobre A. E o outro é C sobre A? Isso. O outro é C sobre A. Então, é isso. Então, aqui vai ficar menos. Aí, quanto é que estava lá? 4 positivo. Então, é 4 dividido por menos 1. Então, vai ficar 4. E o produto é 21 positivo dividido por menos 1. E aí fica menos 21. Então, eu tenho que ter dois números que somados dão 4 e dois números que multiplicados vai dar menos 21. E aí você vai ter a soma, né? No caso, como ele deu um negativo aqui, ó, tem um número, a soma deu positivo e o produto deu negativo, um deles é negativo. Você já parte assim, um é negativo. Só que a soma deu positiva, então o menor é negativo. Porque se o maior fosse negativo, essa soma era negativa também, tá? Então, assim, o maior é positivo
o menor é negativo. O produto dá 21. Que números são esses que dão 21? Aí você vai analisar que números que o produto dá 21. Né? Como o 21 não tem muitas alternativas, né? A gente vai cair no 7 e no 3. E aí a gente já chegou à conclusão que o maior é positivo porque a soma deu positiva. Então, vai ser 7 e menos 3. A soma deles dá 4, que é 7 menos 3, 4. E 7 vezes menos 3, menos 21. Tá? Aqui precisa de um certo treino. Tá? Mas algumas situações a gente fazendo, praticando, vocês vão pegando de ver a função. E aí vocês já vão associando e conseguem sair dela muito rápido. Tem questões que não tem como mesmo. Normalmente que envolvem radicais, né? Envolvem números racionais e tal, você não vai conseguir chegar nunca. Mas nesse caso aqui, com a prática, vocês vão batendo o olho e vão conseguindo já ter em mente que possíveis números podem ser, tá bom? Então, aqui agora, para continuar, como eu falei para vocês, ó, vou até diminuir a tela aqui, só para vocês enxergarem. A gente tem duas situações. A gente tem a primeira, que é x diferente de zero, e a gente tem a segunda, que era o menos x ao quadrado mais 4x mais 21 maior que zero. Tá? Então, se eu tenho duas situações e elas precisam acontecer, né, juntas, então eu vou fazer o quê? Quando eu tenho essas duas situações. Interseção. A gente vai fazer a interseção, isso aí. Então, eu vou ter a primeira situação, que é x diferente de zero. Vou botar aqui na reta para facilitar a visualização. Então, eu só tenho zero aberto. E todo mundo vale, só o zero que não. Eu vou ter a segunda situação, que é o polinômio lá. E a situação vai ser o menos 3 aqui, aberto. O 7 aqui. E aqui no meio. E agora eu vou ter a interseção. E quem vai ser essa interseção? É o domínio. A gente vai ter o menos 3, o 0 e o 7. E aí a gente definiu os intervalos onde ela vale. Tá? Então, ó, o domínio. Qual é o intervalo, gente? Falem para mim. Aberta em menos 3, aberta em 0. 0. União, aberta em 0, aberta em 7. Isso aí, aberto em 7. Então, é como eu falei, a gente tem começa com toda a reta real, você vem tirando os pedacinhos, e aí você vai ficar só com um pedacinho onde a função vale. Tá? Então, ela só vale nesse intervalinho. Sabe o que eu gosto de ver? Eu gosto de botar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu gosto de botar no GeoGebra. Vocês conhecem o GeoGebra? Eu vou botar aqui só para vocês verem. A função era x ao quadrado. Deixa eu ver. Alguém anotou? Alguém pegou aí o valor completo? Em cima era o que mesmo? Eu não peguei. X ao quadrado menos 1. Módulo de x Você quer que eu vá falando para você? mais 4x mais 21. Você quer que eu Sim, vá falando? eu quero. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Menos 1, né? O numerador é x ao quadrado menos 1.
E o denominador é módulo de x módulo de x vezes vezes raiz de menos x² mais 4x mais 21. A raiz nessa tranqueira toda. Ah, não foi a... Peraí que não pegou. A raiz ficou só no pedacinho ali. Deixa eu Só botar no entre parênteses. x². É. O menos Menos x² mais 4x mais 21. aqui, ó. Ó o pedacinho onde ela funciona. Onde ela funciona não, onde ela existe, né? A gente tem ela indo para o infinito aqui no -3. E lá no 7, aqui, ó, a retinha aqui na direção do 7, ela tá vendo? Ela sobe, ela vai para o infinito. E aqui no 0, que ela vai para o menos infinito, tá? Então, são os pontos onde ela não existe, né? Literalmente, ela não existe. E ela só existe nesse intervalo mesmo pequenininho, ó. Mesma coisa que a gente calculou lá, do -3 até o 0 e do 0 até o 7. Não existe a função para outros valores, ó. É só dentro desse intervalo, tá? Então, toda vez que vocês estiverem calculando, ficarem com dúvida, bota no GeoGebra, que aí vocês tiram a dúvida, ou é legal de ver que o cálculo bateu, tá certinho, a função é isso mesmo, tá? É sempre uma boa colocar no GeoGebra. Deixa eu incluir uma página aqui. Cadê? Aqui. Vou pegar a que eu tirei. Imagem. Era essa questão aqui do triângulo. Alguém já fez essa questão? Um detalhe também. Gente, aproveita que a Lona tá aí. Tira o máximo possível de dúvida sobre domínio, porque é muito, muito importante. Então, assim, mesmo que ela tenha feito só a questão 4 ali, aproveita para lançar para ela o máximo de dúvida possível, porque domínio de função é uma parada muito importante para as próximas matérias. E aparece muito em pré-cálculo, tá? E aí, se não tiver forte, vai dar dúvida, vocês vão ter que voltar lá no assunto de matemática básica para poder estar forte em pré-cálculo, tá? Então, eita, não pegou nada, Larissa? Tá. Vamos fazer o seguinte, essa aula vai estar gravada, tá? E aí você tenta assistir na gravação. Se continuar com dúvida, pode me chamar, só para eu não repetir ela toda aqui, tá? Novamente. Mas se vocês quiserem depois, a gente pode tentar ver no sábado e a gente tira mais dúvida, tá? Sábado acho que eu estou livre e a gente consegue marcar e aí pega domínio. Então, já que vocês estão com dúvida, a gente pega só a questão de domínio para fazer, tá? Porque domínio realmente é muito importante, tá bom? Então, vamos pegar essa questão aqui do triângulo, que é uma questão de trigonometria. Alguém já fez essa questão? Vocês estão com dúvida também nessa parte? E vocês estão muito silenciosos, falem comigo. Tá fraco? Essa parte aqui tem que estar bem, hein? Tá? Essa é uma introdução para a parte que vocês vão ver na segunda metade de pré-cálculo. Então, assim, essa primeira parte aqui é uma parte importante para vocês entenderem as relações trigonométricas no triângulo,
Porque depois, em pré-cálculo, vocês vão trabalhar com círculo trigonométrico, que vocês dão uma olhada muito de leve em matemática básica, mas em pré-cálculo aparece pra caramba. Então, assim, tem que dar uma fortalecida, tá? A prova é domingo, sim, Larissa. Eu nem faço a matéria, eu sei que a prova é domingo. Então, vamos lá. Essa aqui do triângulo, ela também é uma questão simples, assim. Ela precisa que a gente saiba utilizar as relações trigonométricas, tá? Uma dica para vocês. A questão está dizendo ali que o cosseno de θ é igual a 0,91. Então, você já fica ligado que você vai precisar do cosseno, e aí ou pode ser só calcular o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou você vai precisar utilizar a lei dos cossenos, né? Então, já fica ligado que é alguma coisa desse tipo, tá? E aí ele botou ali, considerar 2 triângulos retângulos adjacentes na figura abaixo. Aí ele pediu para determinar x, y e z, né? E aí a gente vai olhar com calma, eu vou ampliar aqui para a gente olhar com calma, né? Que a gente tem 2 triângulos retângulos. Então, eu vou botar um nome aqui nele, só para... Vou chamar aqui de A, B, C, e aqui eu vou chamar de D. Só para facilitar para a gente, tá? Repara que o triângulo APC, tá? É o triângulo que tem hipotenusa 5 e um cateto igual a 4. E aí o x vai ser o quê desse triângulo? Cri, 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 cri. Ninguém responde. A pergunta de novo, por favor. Ó, vamos lá, vou desenhar ele aqui. A gente tem esse triângulo aqui, Que x, altura. 4. Aqui no caso, a gente não. Ele até é uma altura em relação ao cateto 4. Mas a questão é que ele é um cateto, né? É um cateto. É Ele é o um cateto cateto oposto, então, né? não necessariamente oposto, porque a gente não está falando de ângulo, né? Para a gente Ah, estar tá. falando Desculpa. de oposto Se o ângulo, adjacente, se o ângulo a gente. tivesse do lado esquerdo aí embaixo, ele seria oposto, no caso, né? Mas no caso a gente está marcando qual é o ângulo reto. Tá? Então, a gente não fala de cateto oposto ao ângulo reto, porque o ângulo reto é adjacente aos 2 catetos, ele é oposto à hipotenusa, tá? No caso, a gente teria se estivesse falando de um outro ângulo aí, mas não foi dado. Mas ele é um dos catetos desse triângulo, tá? E aí, para resolver aqui, para achar o x, qual é a sugestão? Pitágoras. Isso aí, tá? E aí, o que que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado dos catetos, né, é igual à soma da hipotenusa, né? Isso daqui vai dar 25 x ao quadrado, 16 x ao quadrado, 25 menos 16 x ao quadrado, 9 x igual a 3. x igual a 3. Isso aí. Essa conta aqui nem precisaria ter sido feita, tá? É um triângulo pitagórico esse daqui, tá? O mais famoso de todos, o mais conhecido de todos, tá? E aí, se eu tenho um cateto 4, uma hipotenusa 5, o outro é 3. Se eu tenho uma hipotenusa 5 e um cateto 3, o outro é 4. Tá? Então, nesse caso aqui, você nem poderia até escrever o triângulo pitagórico. Então, mas, assim, a conta dele sai mais simples porque você já sabe qual é o outro lado. Tá bom? E aí, beleza. A gente já achou que o x é igual a 3. E aí a gente tem a outra conta agora para fazer. Vou botar ele aqui no cantinho, que é o outro triângulo, que é o ABD, né?
aqui também é reto, no ângulo D, né? Então, se ele é reto, o X, lembra? Ele era adjacente aqui, ó. O X é comum aos dois triângulos, né? Então, nesse caso aqui, o X vai ser o quê? 3. O X é 3, mas ele é o quê desse triângulo? A hipotenusa. A hipotenusa, é isso aí. Tá? Nesse triângulo aqui, ele é a hipotenusa. Aí ele deu para a gente ali um ângulo θ. E a gente tem que achar o Z e o Y. Aí você vai parar agora e vai falar assim, tá bom. Só que agora eu tenho duas incógnitas e eu só tenho a hipotenusa. Eu vou conseguir usar Pitágoras nesse caso? Não. Agora não. Agora não. Aí ele me deu a informação do ângulo. Então, opa, se eu tenho um ângulo ali, ele já me deu o cosseno. Então, o que eu faço? Qual é o primeiro passo aqui agora? Eu vou começar, então, utilizando o cosseno, já que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Aí eu já tenho a hipotenusa que é 3. Isso, o cosseno ele já te deu, e aí Isso. você descobre o cateto adjacente. Isso aí. Quem é o cateto adjacente? O Y. O Y é o cateto adjacente ao ângulo θ, entendeu? Então, eu vou usar por trigonometria. Eu vou calcular agora o Y, que é o Y sobre X, vou botar assim, tá? Aí isso aqui vai ser o cosseno 0,91 y sobre 3. E aí o y vai ser o 0,91 vezes 3. Isso vai dar 2,73. 2,73. Então agora a gente já tem dois lados, né? Agora eu já tenho dois lados e só falta um. Agora eu posso aplicar o quê? O teorema de Pitágoras de O novo. vídeo de Pitágoras de novo, isso aí. Então agora eu vou ter o 3 ao quadrado, que vai ser igual ao Y, né? Ao quadrado. y ao quadrado mais o z ao quadrado. Tá? Então, o z ao quadrado vai ser o 9 menos... Aí, quanto dá esse valor aqui ao quadrado? 7,4529. Não tem calculadora na prova. 9, 1, 6, 8, 1 vai 2, 49, 51 vai 5, 14, 5, 19, 6, 14, 5, 9, 2, dá 15, 14, 7. Foi isso? Isso. Isso. Tá? Na prova não tem calculadora, treina a mão, hein? Agora eu vou deixar você fazer na calculadora essa diferença. Quanto que dá aí? Vai dar 1,5471. 1,71. Pô, deu um Aí vai número. tirar a raiz disso daí, que vai ser o valor do Z, não é? Isso. Aí você pode calcular, mas você não vai calcular, né? Você vai largar Mas na na forma. prova eu deixo ele como raiz, né? Pode deixar só assim. Tá. Ele não é um quadrado perfeito, né? Provavelmente não. Se você fizer aí, deve dar um número irracional. Mas na prova, como você não tem calculadora, você pode deixar assim. Tá? Você não vai perder esse tempo tentando fazer essa conta, né? E uma coisa também importante na prova, não simplifiquem, tá? É uma mania que a maioria dos alunos tem, tá? De chegar assim, deu raiz de 2.
aí deu raiz de 3. Aí tenta botar esse cálculo arredondado. Não faça isso. Deixem as raízes, tá? Você pode assim, a pessoa que está corrigindo pode dar errado porque ele não pediu para você simplificar, tá? Então, no curso de matemática, a gente evita simplificar as coisas, diferente se fosse no curso de engenharia, né? Se fosse uma questão que aí sim a gente arredonda e tal, mas no caso aqui, deixem as raízes, tá? Não Tá se preocupe certo. com isso, tá? E aí vamos para essa aqui agora, que eu acho que é a última, tá? Dessa prova aqui, que é uma questão de função afim, né? De função do primeiro grau. Vocês têm dúvidas também em relação a isso aqui? Vocês conseguem determinar a equação dessa reta para você estar tranquilo? Bom, vou assumir que todo mundo tá bacana nesse assunto, hein? Tudo tranquilo até chegar a prova, realmente. Ó, mas vou dar uma dica, tá? Agora é o momento coach. Tudo tranquilo até chegar à prova quando a gente não pratica. Você é chata, você é bem chata, tá? Vocês fazem exercício? Vocês fazem os EPs? Como é que tá o nível aí de treino de vocês? Porque quando vocês praticam bastante, na prova é mais um dia de prática. Chega na prova é mais um exercício. Tá? Agora, quando você não tem, você não desenvolve as estratégias de resolver questões, vocês não desenvolvem esses caminhos, sabe? E aí chega na prova, dá pânico, porque você não viu, você não sabe como lidar, tá? Então, assim, questão às vezes é chato de fazer, ou tem muita coisa, e todo mundo entende, todo mundo é adulto aqui, trabalha, né, e tal, tem filho para criar, a gente sabe das situações, mas assim, tenta praticar o máximo possível, principalmente em pré-cálculo, tá? Já vou deixar essa letra aqui para vocês. Pré-cálculo tem EPs, e os EPs têm muitos exercícios. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem, porque quando chegar na prova, vocês vão olhar para a prova e falar: caraca, isso aqui é muito mais simples do que eu estava treinando em casa. Entendeu? Agora, quem não tem esse treino, não desenvolve esse treino, chega na hora da pânico. Porque não sabe, não desenvolve repertório. E aí não consegue identificar os caminhos. Tá? Tudo é treino mesmo. Tudo é repertório que vocês vão tentando, como é que se diz? Que vocês vão guardando mesmo, tá? E a gente entende, óbvio, que tem questões e questões, né? E aí eu sei que complica, mas assim, tenta organizar vocês a partir de agora, vão poder montar o semestre de vocês, vão poder colocar as disciplinas que vocês querem fazer. Então, assim, sejam inteligentes nessa hora também, para não se sobrecarregarem e dar conta de fazer tudo, tá? O amigo falou que trabalha à noite, foi fazer prova sem dormir. Realmente, não tem como, né? Fica muito complicado. Tomara que dessa vez você consiga descansar antes de fazer a prova, tá? E aí vai dar tudo certo. Então, bora nessa questão aqui agora. Só Ele um, deu. um complemento, Lana. Sim, Mesmo quando a gente já domina a matéria e tudo mais, até quando vocês estiverem dando aula, sempre tem uma questão que te pega desprevenido, te pega no contrapé, mesmo que tu já domine o conteúdo. Quanto mais questão a gente faz, mais a gente é surpreendido e é melhor ser surpreendido em casa do que ser surpreendido na prova. Então, assim, quanto mais questões a gente fizer, mais a gente vai encontrar essas questões que pegam a gente desprevenido. São as questões que a gente vai ter que procurar a resolução, vai ter que pensar um pouco mais e tal. E depois que a gente faz, toda vez que a gente tiver uma questão parecida, a gente já consegue desenvolver, porque você vai guardando o repertório, sabe? É isso, é repertório mesmo, de saídas. Até essas questões que você para e você olha e pensa, você começa, meio que você consegue ver as engrenagens do cérebro trabalhando. Você vai voltando em tudo que você já fez antes para tentar achar saída. Mas se você não tem isso, você não consegue sair, porque falta realmente essas conexões, tá? Então, vamos lá.
Aí a gente tem um gráfico, que é uma reta, ele já disse que é uma função afim, e ele marcou 2 pontos. É o ponto A e o ponto B. Ele deu aí as coordenadas dos pontos, tá? Na primeira questão, ele pede para determinar o coeficiente angular da reta, tá? O que é o coeficiente angular? A função afim, a gente representa ela dessa forma, né? E esse A aqui é o coeficiente angular. Coeficiente angular. Ele que indica para a gente qual é a inclinação dessa reta, né? Quanto maior for esse A, mais vertical essa reta, quanto menor, mais horizontal. Seria positivo, essa função é crescente, né? E se ele for negativo, essa função é decrescente. Ele deu a função para a gente de cara já consegue dizer que esse A é positivo, né? Porque essa função é crescente, né? Conforme o x cresce, o y cresce também, né? Então a gente já tem isso de cara. E aí, para calcular esse A, ele é bem simples de resolver, né? Esse A nada mais é que o delta y sobre o delta x. E o que é esse delta? É a diferença, né? Vou botar assim, y2 menos y1. X2 menos x1. Tá? E aí a gente vai pegar os pontos agora e vai colocar. O ponto A vai ser o nosso, vou botar aqui, que é o x2, y2. E o ponto B aqui vai ser o x1, y1. Estou convencionando aqui porque o B está vindo antes do A, tá? Então, só por conta disso. Então, o ponto A, deixa eu botar aqui do lado, para não ficar subindo a tela. 5 sobre 2, 4. E o B, 5 sobre 4, 6 sobre 5. Tá? Lembrando que nos pontos coordenados, a representação é o x primeiro e y depois. Tá? Para quem tem dúvida de quem vem, é x, y. Então, agora é só substituir aqui os valores, tá? Então, vai ser o y do A, que é o 4, menos o y do B, que é o 6 sobre 5. Isso vai ser dividido pelo x do A, que é o 5 sobre 2, menos o x do B, que é o 5 sobre 4. Vou botar esse aqui para ficar mais simples. Aí aqui a gente vai tirar o MMC. E aqui vai ficar 20 menos 6 sobre 5. E embaixo vai ficar 10 menos 5 sobre 4. Aqui vai ficar 14 quintos. E aqui vai ficar 5 quartos. Confiram a conta junto comigo, hein? Isso aqui é uma divisão de fração. 14 quintos. 4 quintos. É isso, gente? Tá, então tá certo. Confiando em vocês, hein? Isso aqui vai dar 56,25. É isso mesmo? Então, beleza. Então, a gente já achou aqui o A. Gente, que número horroroso, né?
As provas têm muito isso, para fazer a gente ficar na dúvida se a gente fez a conta certa, e aí perder tempo fazendo cálculo. Então tá, ó, o A tá aqui, 56,25, tá? Aí, deixa eu botar aqui, que ficou faltando. Aí agora ele está pedindo para a gente determinar a expressão da função f e calcular o f de zero, tá? Agora, determinar a expressão da f ficou mais simples, né? A gente consegue substituir os valores e vai dar uma equaçãozinha, a gente descobre quem é o b, que é ele que está faltando, né? Então, a expressão da f, lembra? F de x igual a ax mais b. A gente já achou o a, que é 56 sobre 25, x mais b. Então, posso pegar um daqueles pontos lá, né? Vamos supor, no ponto A. A gente tem o ponto A aqui, vou botar aqui entre parênteses. Cadê o ponto A? 5 sobre 2 e 4. Então, o que significa isso? Que a f de x vale 4. Aí eu vou ter 56 sobre 25 vezes o x, que é 5 sobre 2, mais b. Então, vou simplificar aqui, ó, para facilitar essa conta. 25 com 5 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. 56 com 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 28. E aí eu vou ficar com 4 igual 28 quintos mais b. E aí quem é o b? É 4 menos 28 quintos. Então, fazendo o MMC aqui, vai dar 20 menos 28 sobre 5. E aí o B é menos 8 sobre 5. Confere? E aí, então, quem é a expressão da F vai ser o A, 56, 25x, menos 8 sobre 5, que é o B. Deixa eu escrever direito, gente. Menos 8 sobre 5. Tá? Então, essa que é a expressão. Aí ele pediu para a gente agora calcular o f de zero. E o f de zero, na verdade, é o b, né? Então, a gente já tem ele aí calculado. Não confundir f de zero com a raiz, tá? A raiz é o f de x igual a zero. F de zero é igual ao b. É onde o gráfico corta o eixo y. Então, é esse valorzinho aqui, ó, que passa perto do 2, mas não é 2. Então, esse aqui é o B. Luana, desculpa interromper. Eu não entendi essa parte. Esse f de zero não é o. Você não substitui o f de x pelo zero, não é isso? Não, foi isso que eu falei agora. Não Sim. confundir o f de zero com f de x igual a zero. São duas coisas diferentes, tá? O f de zero, ele é calcular o valor da função no ponto x igual a zero. Isso que significa f de zero. Isso aqui é o f de x quando x igual a zero. Então, se você botar isso aqui na expressão, ó, f de zero vai ser igual
56 vezes 25 vezes 0, menos 8 sobre 5. Esse termo aqui vai se anular, aqui, ó, porque qualquer coisa vezes 0 é 0, e aí vai sobrar o f de 0, que é igual a 8 quintos. Isso aqui é igual a quem? O b. Tá? O b é o coeficiente linear, né? O a é o coeficiente angular, o b é o linear, é onde o f corta, onde a função corta o eixo y, tá? O termo independente. Então, quando dá 0, na função ela é zerada, só vai sobrar esse valor, que é o b, tá? Se ele falasse assim, calcule f de x igual a 0, aí sim, f de x é quem? É o y. Então, se eu fizesse, é a mesma coisa que fizer 0, aí 56, 25x menos 8. Tá? Isso daqui é calcular a raiz. É calcular o x para quando o y é igual a 0. Tá? São duas coisas diferentes. Consegui esclarecer? Sim, entendi sim. Obrigado. Nada. Aqui, no caso, ele perguntou o f de 0. Então, você poderia ter calculado, como eu mostrei aqui, ou você poderia ter escrito o f de 0 é igual ao b, né? E aí você, enfim, desenvolve isso por escrito, mostrando que esse valor é igual a b e dá o valor de b, tá? Ele poderia também ter perguntado qualquer outro f, qual o f de 2? E aí você vai lá e o valor que está entre parênteses, dentro do f, é o x. E aí você vai substituir o x lá na expressão, tá bom? Então, a última, ele pede para determinar o conjunto de valores x tal que 0 menor que a função menor que 2,5. Então, o que ele está pedindo para a gente aí? Ele quer que a gente ache um intervalo, vou trazer aqui o gráfico de novo. Ele está dizendo assim, 0 menor ou igual a f de x, menor ou igual a 2,5. O que significa isso? Ele quer um intervalinho que está aqui. 2,5, não. Falei 2,5 é 2 quintos, desculpa, gente. 2 quintos, é. Então, assim, é um valorzinho que está aqui, tá? Ele tem esse intervalinho e ele quer achar o x correspondente a esse intervalo. Que vai ser um intervalinho miudinho aqui, ó. É isso aqui que ele quer. Tá? Que a gente descubra esse x. E aí, se a gente parar para pensar, é como se a gente fosse resolver duas inequações. Depois a gente faz a interseção entre elas. Tá? A gente pode separar isso aqui para facilitar, a gente conseguiria resolver de uma vez, mas a gente também conseguiria resolver em duas partes. Então, eu posso dizer, a gente pode resolver a inequação f de x menor que 0, e a gente também pode resolver e, né? Porque é uma interseção, o f de x. Não, peraí que eu inverti. É o f de x maior ou igual a 0 e f de x menor 2 quintos, tá? Essas duas inequações a gente vai resolver, depois a gente faz a interseção e a gente vai achar o valor, tá? Dessa inequação, tá bom? Então, a primeira, a gente substitui o valor 56, 25x menos 8 quintos maior ou igual a 0. Então, vou passar o 8 quintos para o lado de cá. Então, maior ou igual a 8 quintos. Beleza? Então, vou passar
essa função aqui, ela não tá, essa função não, desculpa. Essa fração aqui, ela está multiplicando, ela vai para o outro lado, dividindo, certo? Vai ficar 8/5 vezes 25/56. Vou simplificar aqui. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 7. Então, o x aqui vai dar 5/7. Aí, agora eu vou resolver a outra parte aqui, ó. A 2 aqui, botei aqui do lado. Que é a função menor ou igual a 2/5. Então, o 8 vai passar para o lado de lá, mesmo esquema. Vem somando. Vai ficar 56, 25 menor. Aqui vai dar 10/5. Isso aqui vai dar 10/5, que é igual a 2. Beleza? Aí a mesma coisa. O x vai ser menor que 2 vezes 25/56. Vou simplificar aqui. Vai dar 1. Aqui vai dar 28. X vai ser menor ou igual a 25/28. Tá? Então, agora eu vou fazer essa interseção. Não precisava, mas, né, a gente pode botar assim para ficar melhor a visualização. Então, na primeira, a gente tem maior que 5/7. Cinco sétimos é em torno de 0,8, é menos 0,7, né? Então, vai ser para cá. Vamos supor que aqui fosse... E depois ele pediu o 25/28. Isso aqui vai dar mais perto de 1, né? Esse valor, né? Como se 1 tivesse aqui, assim. Então, esse valor está por aqui. Mais próximo de 1. Então, aqui é 5/7. E aqui é 25/28. E é menor. Tá? Então, na interseção, a gente vai ter um intervalo entre 5/7 e 25/28. Tá? E aí, o conjunto solução vai ser fechado em 5/7, 25/28, fechado também. Ou, se quiser escrever em forma de propriedade, né? X vai pertencer aos reais, tal que 5/7, menor ou igual a x, menor ou igual a 25/28. Tá? E aí, essa parte, né, essa prova, esse simulado está finalizado. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida dessa questão? Vocês estão muito silenciosos. Eu sei que está tarde, eu sei que está todo mundo cansado.
Mas aproveitem para tirar as dúvidas. Se ficou alguma coisa, pode perguntar. Galera, aproveita que a Luana tá por aí, cara. Porque se dúvida ficar aí, é melhor tire agora do que esperar chegar na prova. E não é sempre que tem alguém, pô, pra tirar dúvida. Poxa, Luana, eu só tenho a agradecer, tá? Pelo seu coração voluntário aí em tentar nos ajudar. Um amigo também, acho que é Igor, né? Também predisposto a nos ajudar. Pô, muito obrigado de coração mesmo. Se você pudesse aí, né, novamente marcar um outro encontro desse aí, até no sábado, poxa vida, eu seria muito grato mesmo. Não, gente, eu mando mensagem para vocês, mas assim, eu vou ver se eu consigo um horário no sábado. Mas assim, o ideal é que vocês façam alguma coisa. Vocês têm que vir com a dúvida. Aí vai ser mais produtivo, entendeu? Mas peguem provas antigas, tentem resolver, e aí eu conseguindo, aviso lá para vocês, e aí vocês vêm com essas dúvidas, que aí é mais produtivo. Mas dessa prova aqui, ficou com alguma dúvida? Dessas questões que a gente resolveu aqui, teve algum ponto que ainda não entendeu? A gente volta lá e tenta explicar novamente. Eu queria ver lá na questão do domínio, que a gente vai ter restrições. Aí eu fiquei na dúvida se a raiz, que a gente tem as restrições para a raiz, sendo que se a raiz estiver no denominador, eu tenho que ter as mesmas restrições também para seguir? Então, foi o que eu tinha falado para vocês. Quando a gente tem só uma raiz, vamos supor, a gente tem uma fração, uma função qualquer aí. Chutem valores. Sei lá, x ao quadrado menos 1. Se a gente tem essa situação aqui, qual é a restrição aqui? A restrição que a gente tem é que x ao quadrado menos 1 precisa ser maior ou igual a zero. Certo? Isso Certo. aí tá tranquilo, né? Sim. Agora, se eu tenho uma outra função que tem a raiz no denominador, a minha restrição precisa atender duas coisas. Sim. Eu preciso que isso aqui seja maior ou igual a zero e isso aqui seja diferente de zero. Então, eu consigo juntar essas duas coisas e dizer que isso daqui precisa ser só maior que zero. Que foi o caso que a gente fez aqui em cima. Isso. Vou voltar lá aqui, ó, para vocês verem. Aqui que ficou uma bagunça. Eu vou dar uma melhorada e mando isso aqui para vocês. Mas aqui, exatamente o que eu escrevi aqui, ó. A gente tem a condição dela ser diferente de zero porque está no denominador. E a gente tem a condição que ela precisa ser maior ou igual a zero. Só que essas duas condições a gente escreve de uma forma única. Quer dizer que ela só precisa ser maior que zero. Tá ok. Esse eu acho que é o caso mais... Assim, a raiz no denominador, que eu acho que é o caso mais chatinho. Talvez uma coisa que confunda a cabeça de vocês é quando a gente precisa fazer análise de sinal e domínio. Eu acho que é uma coisa que confunde muito vocês, porque me confundiu também. Eu demorei um tempinho para entender quando era um, quando era outro. Tá? Então, a gente pode, talvez, no sábado, pegar questões de análise de sinal só. Quando ele bota uma inequação, e aí você tem um produto, você tem um denominador, e aí você precisa analisar isso tudo. Tá? Então, pode ser que seja. Eu não sei se na matemática básica costuma cair assim. Costuma, Igor? Você ainda está por aí? Pô. Perdão, o que você queria? Desculpa, eu tava prestando atenção no que você tava falando, não vi que era comigo. Não, eu tô falando só que talvez uma coisa que também confunda eles é as questões de inequação, que você tem produtos e coeficientes, quocientes, e aí você precisa fazer análise de sinal. E aí é uma coisa que acaba confundindo muito com domínio, porque as duas coisas você precisa fazer interseção, e aí eu acho que dá uma embolada na cabeça da galera. Em pré-cálculo isso vai ser um pouco raro de acontecer. Em cálculo que acontece bastante, mas em pré-cálculo nem tanto.
Matemática básica Né? também não por enquanto. Mas é legal É. já ir exercitando. Não, em pré-cálculo tem sim, é a primeira parte, inclusive. É logo no início. Estudo de sinal? Sim, tabela, com tabela de sinais e tal. Tem sim. Então, assim, Então, eu só não sei bola se fora tem minha, perdão. básica. Não, Só eu achei que nem ia aparecer tão cedo. Não, parece sim. Por isso que eu estou Nosso, perguntando se tem matemática básica. nosso material tem estudo de sinais. Tem estudos de sinais, eu lembro que tinha. Bola Então, fora minha, talvez então, perdão. eu tenha uma coisa que talvez confunda um pouco. Então, a gente pode, talvez, aí vou deixar para vocês. Separem algumas questões assim, que aí dando para vir no sábado, a gente resolve, tá? Mas continuem estudando, porque hoje é quarta-feira. Se vocês deixarem, né? Ou seja, quarta-feira já foi, agora é quinta. Mas, assim, estudem esses dias. Se vocês deixarem para ver isso só no sábado, vai ser muito tarde. Pergunta lá no grupo. Bateu dúvida? Joga lá. A gente está lá para ajudar vocês. Tá, Luana, deixa eu só finalizar com mais uma perguntinha para você. Ali nessa mesma questão mesmo, que a gente está usando a fórmula de Bhaskara, aí a gente vai encontrar as raízes. Se na questão eu não encontrar nenhuma raiz, o que eu devo fazer? Aí você tem que analisar o coeficiente angular. Por exemplo, ele está dizendo aqui que ela tem que ser maior que zero, certo? Sim. Então, vamos supor que a gente cai num caso, deixa eu desenhar aqui embaixo. Vamos supor que a gente cai numa expressão que na hora que eu faço, que eu vejo que ela não tem raiz, mas ela é negativa, né? O A Aham, é negativo. sim. Então, vai acontecer essa situação aqui, ó. Não vai bater, não tem raiz, certo? Ah, tá. E aí, ela nunca vai ser maior que zero. Então, quando você jogar lá, essa função não existe, Ah, sim, entendeu? tá ok, tá ok. Ou a gente pode ter o caso contrário. A gente, né, no caso específico, a gente está analisando que ela precisava ser maior que zero. Aí, nesse caso, não ia coisar. Mas a gente também poderia ter o caso contrário, onde todo mundo aqui é maior, sabe? Ela está acima. Então, ela nunca fica negativa. Então, assim, ela vale para todo R. Ela não tem restrição, entendeu? Entendi, Ela vai entendi. valer para todo mundo. Aí, quando chegar nessa reta dela aqui, ó, que seria essa condição 2, a reta dela está toda preenchida, porque ela vale para todo mundo. E aí só a outra que vai ser restrição, entendeu? Então Tá ok, também pode acontecer, entendi. tá certo? Tá, Então, obrigada. gente, nada. Pessoal, o Igor, sejam mais ativos, senão desmotiva. Não, gente, sejam ativos por vocês mesmos, tá? Principalmente no curso EAD, a gente precisa ser ativo, né? A gente está no controle. Então, se a gente não fizer nada, não vai ter professor ali atrás da gente cobrando, estudar, e não sei o que. A gente precisa fazer pela gente, tá? Então, gente, assim, estudem bastante, descansem hoje, tá? Amanhã vocês voltem a estudar, tirem dúvida lá no grupo, joga lá no grupo. Alguém está disponível vai ajudar vocês. E façam uma boa prova no domingo, tá? Vão tranquilos, vai dar tudo certo. Levem borracha, lápis, caneta, tá? Vai dar tudo certo, tá? Então, gente, obrigada. Foi ótimo. Espero que vocês tenham entendido os meus garranchos, mas foi muito bom, tá? Obrigado, Luana. Obrigado, Igor. Boa noite para todos.